Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje, onde vamos falar do livro A Gênese, capítulo 18, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. O importante em tudo isso é pedirmos o auxílio de Deus, de Jesus, dos bons espíritos amigos, para que eles possam nos envolver e nos trazer toda a orientação necessária e o amparo para esta noite, para termos o melhor discernimento sobre esse estudo que vamos realizar na noite de hoje. E com a oração que Jesus nos ensinou, iniciamos as nossas atividades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, capítulo 18 do livro da Gênese, Sinais dos Tempos, a Geração Nova. Vamos lá para o tópico número 17. O importante é sempre frisarmos que estamos falando da nossa regeneração, a regeneração prometida para a nossa humanidade. Aí colocamos que a nossa sociedade hoje, ela agoniza. E por que ela agoniza? Justamente para uma nova sociedade nascer. A hora presente ainda uma hora de lutas. Estamos aí em embates constantes, necessitados para buscarmos a melhor saída frente ao nosso processo de evolução. E agora abre-se um novo período de transição, uma fase diferente para nós, para a nossa evolução humana, aonde muitos de nós se alarmam, muitos se espantam, muitos se admiram, mas nós não podemos duvidar do nosso futuro da humanidade. Quando nós observamos o que Jesus nos ensinou, a todo momento nas suas bem-aventuranças, ele nos promete a todo instante que seremos bem-aventurados, desde que sigamos os seus ensinamentos, sigamos as leis divinas. A partir daí, essa é uma ascensão para a luz, com coragem e perseverança incansáveis. Não podemos, em momento algum, sermos adeptos da preguiça, da inércia, do comodismo, mas precisamos crescer de uma forma perseverante, incansavelmente. Não podemos, em momento algum, pensar em descansar, pensar em deixar para o dia de amanhã o que nós podemos fazer hoje. Temos uma inteligência, temos as ferramentas que Deus nos deu justamente para podermos trabalhar as nossas imperfeições e modificarmos para virtudes, para construirmos um conteúdo moral. E com isso, nós vamos ver e vamos ajudar para a nossa sociedade ela ser mais plena, mais feliz e muito mais forte. Sair do âmbito da dúvida, do âmbito da incredulidade, sair do âmbito do materialismo, e tudo isso dentro desse tópico número 17 é um convite e um reforço a todo esse instante. Por quê? Porque entramos num ponto onde Jesus, em todo o seu trabalho aqui nesse planeta, ele nos convidou à fraternidade. E quando olhamos a fraternidade, nós vamos perceber o quê? Que é uma fraternidade que precisa ser real, sólida e efetiva. Ela precisa ser sólida e efetiva. Não pode ser somente aquela que é baseada em algo que sai da nossa boca, mas não reflete o nosso interior e o nosso coração. Então precisamos ter a prática dessa fraternidade. Estamos ensaiando ainda, quando temos esses exercícios na casa espírita, quando estamos naquela possibilidade da misericórdia divina, através da nossa mediunidade, em que Deus nos dá aquela ferramenta maravilhosa para exercitarmos o princípio do entendimento e da fraternidade,
o princípio do amor. Porque dentro da casa espírita é que nós vamos reformular o nosso caráter através das instruções da própria doutrina espírita, dos livros básicos, também do assessoramento de Chico Xavier através de seus livros, mais de 500 livros, e as mensagens dos espíritos amigos, que nos confortam e nos convidam para o crescimento espiritual. E aí, nós vamos ter que nos apoiar dentro dessa fraternidade sólida, num sentido e numa base inquebrantável. E isso nos remete à fé. A fé nos princípios fundamentais. Não vamos falar de fé religiosa. Fé nos princípios fundamentais. Primeiramente, em Deus. Deus tem que ser o mesmo para todos. Dentro da nossa universalidade, dentro da nossa proposta de crescimento espiritual, Deus tem que ser o mesmo para todos nós. Não podemos ter deuses diferentes, ou Deus para um diferente de Deus diferente para outro. Na realidade, o Deus precisa ser o mesmo para todos, ou seja, um entendimento único do que é Deus para essa ida ao mundo da regeneração. Aí temos que confiar que nós temos alma, temos espírito, temos que ter fé nisso. Essa é a base do crescimento da vida espiritual. Falamos que no entendimento da doutrina espírita, no entendimento da reencarnação, são fundamentações necessárias para a nossa entrada no mundo regenerativo. Se nós não acreditarmos em reencarnação, se nós não termos, dentro dessa questão de acreditar, termos a fé nessa verdade, então nós não vamos construir princípios fundamentais. A doutrina espírita nos mostra a questão da nossa alma e do nosso futuro. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro é o crescimento espiritual incessante, progresso individual indefinido. Por que indefinido? Porque nós não sabemos até onde vamos. Sabemos que vamos seguir adiante, que o nosso crescimento ele é infinito. Nós vamos passar por diversos mundos. E um dia vamos deixar de vestir o corpo da carne. Vamos ser espíritos puros. Vamos aí chegarmos próximos de Deus. Vamos estar na esfera crística. Mas quantos bilhões, talvez, de séculos ou de milênios, não sabemos. Tudo vai depender do esforço continuado individual de cada um. Todos nós queremos um mundo melhor. Todos nós aspiramos um mundo de regeneração. Nós, espíritas, sonhamos com um mundo de regeneração. Como se ele viesse para resolver num passe de mágica todas as nossas dificuldades e as nossas dores. Ao contrário, nós vamos ter que seguir lidando com as dificuldades, com as ferramentas que temos. Não temos que esperar o milagre vir do céu. Temos que, com o nosso próprio esforço, seguir adiante. A partir daí, essa relação que temos com os outros seres, ela tende a se eternizar. Por isso que Jesus fala do amor aos inimigos. Porque um dia ele vai ser uma realidade. Essa é a fé no princípio fundamental. Porque nós vamos manter perpetuamente a relação com outros seres. E não podemos ter uma perpetuidade de inimizade, e sim de fraternidade dentro do âmbito das relações. Isso tudo no tópico 17. Aí vemos o nosso querida doutrina espírita, a respeito da fé, é o eixo sobre a qual se moverá todo o gênero humano. Temos que acreditar na nossa doutrina espírita. Ela vai nos dar a condição de termos esse movimento
para a renovação de todo o gênero humano. A nossa Terra está passando por um momento de transição, como passou outros planetas. Como nós somos exilados de outros lugares, que passaram por processos. Muitos de nós, alguns outros são pertencentes até ao próprio crescimento do planeta Terra, mas somos basicamente imigrantes de outros planetas, porque já temos uma condição de provas e de expiações. Estamos num segundo momento, depois da transição do próprio momento primitivo para este atual, aonde estamos também participando da transição para o momento de regeneração. A partir daí, vamos lá no tópico 18, nós vamos ver que o progresso intelectual por si só, ele não é o suficiente, mas é um grande passo. Então, estamos experimentando isso. É uma realidade nossa. O que nós crescemos em intelecto. Mas isso não fundamentou as verdades dentro de nós. Estamos muito longe da compreensão. Isso porque somos dotados de razão e de extrema inteligência. Então, o progresso intelectual, o progresso da inteligência, tudo isso é um grande passo. Porém, sozinho, não regenera a nosso planeta. Não nos regenera de maneira alguma. E lógico, quando nós vamos ver esse progresso intelectual, isoladamente, ele continua impotente para poder regenerar o nosso planeta. A partir daí, nós homens, todos nós aqui desse planeta, somos dominados por que sentimento? Pelo orgulho e pelo egoísmo. São palavras da própria Gênese. Se nós pegarmos lá no tópico 18, nós vamos observar que o orgulho e o egoísmo é constante a sua presença nas nossas vidas, principalmente naquilo que lemos e vemos a todo momento à nossa frente esse chamado de alerta. Aí olhamos que quando usamos os conhecimentos que nós temos, dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, nós criamos e desejamos vantagens das nossas paixões e nos nossos interesses particulares. Por isso que usamos nossa inteligência. Mas essa inteligência é mal assessorada pelo orgulho e pelo egoísmo nos leva a cometer excessos. E é importante colocar que todos nós estamos nessa composição que pertence a esse planeta. Todos nós somos espíritos endividados. Todos nós temos orgulho, todos nós temos egoísmo. E a doutrina espírita, ela não é uma escola para santos. E, logicamente, nós temos que conhecer a nossa verdade. E a nossa verdade, ela é nua e crua. A nossa verdade é dolorida. A nossa verdade é difícil de ser encarada. Porque quando olhamos, de fato, conscientemente, os nossos sentimentos, olhamos para nós por dentro, nós vamos perceber o quanto temos que crescer ainda. E não nos cabe aqui, como espíritas, o papel de vítimas de quem quer que seja. Porque ninguém nos faz mal, a não ser que nós permitamos. Porque precisamos estar acima das chamadas ofensas. Nós não podemos permitir dentro de nós sentimentos como ódio. Não combina
com o sentimento espírita, o ódio. Nós não podemos nos magoarmos com tanta facilidade. A mágoa não cabe ao espírita. Não podemos sentir rancor de quem quer que seja. O rancor não cabe ao espírita. Por que Jesus, ele perdoa no seu momento máximo os seus algozes, dizendo que eles não sabem o que fazem? No seu momento mais difícil, quando ele entrega o seu espírito ao Pai. Porque ele sabe que a humanidade vai crescer. E nós estamos estudando isso. Então nós temos que exercitar isso. Esse momento tem que ser nosso. Temos que exercitar a fraternidade, a compreensão, a indulgência para fortalecermos o nosso caráter. Independente dos prejuízos que o nosso orgulho e o egoísmo possam ter. Porque temos que dar prejuízo ao nosso orgulho e egoísmo. Se nós sempre estivermos na defensiva e quisermos estar sempre à altura do revide, nós nunca vamos sair do lugar. Isso não é, em nenhum momento, um convite a não podermos nos defender de quem quer que seja. Mas podemos sim nos defender, mas de uma forma que a nossa condição de sentimento não venha a se perturbar frente a qualquer situação grave que possa vir a nos acometer. É difícil? Logicamente é difícil, mas não impossível. E todos nós podemos fazer isso. E vamos além, numa situação de orgulho e de egoísmo. Nós temos um requinte de crueldade nisso. Aplicamos os conhecimentos para aperfeiçoar os meios de prejudicar os nossos semelhantes e também destruí-los. Nós vemos muito isso em meios que são específicos, onde pessoas tentam se destruir, colocando palavras, inventando situações, agravando situações que poderiam ser, de uma maneira ou outra, um pouco mais abrandadas, usam da crueldade para poder ferir, usam da inteligência para poder ferir. Mas como? Por quê? Aí todos ficam pensando e desejando um mundo de regeneração. Nós merecemos? Merecemos ou não? Aí temos que ver as companhias espirituais também, que o nosso sentimento abriga. Se temos sentimentos ruins, vamos ter companhias ruins ao nosso lado. Semelhante atrai semelhante. Não importa estarmos bem aos olhos dos homens. Importa estarmos bem aos olhos de Deus. Porque Deus olha e reconhece as nossas intenções. É pela intenção que carregamos é que Ele nos julga. A partir daí, nós vamos perceber que, numa situação dessa, unicamente o progresso moral, ele é decisivo. Por isso que ele é único. Por isso que ele é necessário. Por isso que ele é o alicerce. E aí vamos ver que o progresso moral, ele pode assegurar a felicidade de todos nós sobre esse planeta Terra. E qual a proposta da doutrina espírita? Por que a doutrina espírita e para que ela está nesse planeta? Para a renovação moral do ser humano. Renovação moral. E aí nós estamos falando de progresso moral. Estamos falando de felicidade. Seremos felizes a hora que tivermos capacidade de
praticarmos o bem sem olhar a quem, e dar com uma mão sem que a outra perceba, e estarmos sempre com olhar para o nosso irmão que não conhece, mas um olhar caridoso para ele, principalmente quando ele nos tenta agredir de uma maneira a qual ele ainda não entende o porquê faz. É dessa forma que Jesus promove o seu sentido fraternal para o nosso planeta. É dessa forma racional que todos nós temos que nos esforçar para trabalharmos o nosso interior, para não permitirmos a sermos enganados ou sermos aí, de uma forma ou outra, tolhidos em o nosso raciocínio e a nossa liberdade de pensar por nós mesmos. Porque sofremos influência do meio, tanto de encarnados quanto de desencarnados, e se nós deixarmos, a nossa mente ela é tomada. Por isso que precisamos ter as convicções próprias, não no sentido de termos embate com quem quer que seja, mas para poder trazer conforto ao nosso coração e sentirmos a esperança que temos um futuro e que tudo vai melhorar. É a proposta que Jesus nos oferece, principalmente nas obras básicas da nossa doutrina espírita. E esse mesmo progresso moral, ele põe um freio às más paixões. Põe um freio. Não vamos conseguir fazer um ato ruim ou termos um pensamento ruim se avançarmos moralmente. Por quê? Será natural em nós não pensarmos mal de quem quer que seja. Não levantarmos a mão a quem quer que seja. Não oprimirmos aquele que podemos considerar como fraco, porque não vamos considerar mais ninguém como fraco. Vamos entender sempre a posição que cada um tem perante a sociedade. Mas sempre temos que oferecer a mão amiga a todos, sem distinção. Por isso que esse período de transição, ele é dolorido e agonizante. Estamos em processo de extrema agonia. Por quê? Temos que lidar com a verdade. E a verdade é dolorida. E nós sabemos, no fundo, no nosso íntimo, que estamos longe do mundo regenerativo. Muito longe. E que se ele vier dentro desses próximos anos ou décadas, talvez não tenhamos lugar aqui. A humanidade, ela pode ser renovada integralmente. Renovada integralmente. E se for renovada, talvez nós não tenhamos lugar aqui nesse planeta. E por isso que precisamos começar desde já a trabalharmos o nosso interior. A partir daí, nessa proposta do progresso moral, nós podemos observar que tudo isso pode trazer a todos nós o reino da concórdia, o reino da paz, o reino da fraternidade, que vai derrubar todas as barreiras de todos os povos, fará cair preconceitos de casta, calar antagonismo de seitas e vai nos ensinar a sermos irmãos de fato. Agora já no tópico 19. E todos nós vamos ser chamados ao auxílio mútuo. E não vamos mais pensar em viver a expensas uns dos outros. Não vamos mais pendurar um no outro. Não vamos mais esperar que o outro faça e que a gente fique assistindo para tentar colher os louros. Não vamos mais condenar a quem quer que seja a uma escravidão, entre aspas, para satisfazer os nossos caprichos. E aí, quando juntarmos
o progresso moral com o intelectual, quando esse intelectual já estiver livre do orgulho e do egoísmo, nós vamos confundir todos os homens para que eles tenham uma mesma crença e que as verdades eternas sejam restabelecidas e que não sejam mais sujeitas a discussões e, por isso mesmo, aceita por todos. Quando falamos, na semana passada, da nossa querida doutrina espírita, que somente a meditação e o entendimento e a compreensão da doutrina é que vai abrir as nossas portas para o mundo de regeneração, aqui somente estamos percebendo que a verdade se reafirma nesse sentido. E é por isso que nós precisamos. Nessa unidade de crença, vai ser o maior ou o mais sólido fundamento da fraternidade universal. E que sempre foi quebrada desde todo o tempo pelo antagonismo religioso. As religiões disputam. As religiões, elas têm verdadeiros combates. Elas são antagônicas umas com as outras. E é por isso que falamos inicialmente em Deus ser conhecido por todos de uma maneira única. E, logicamente, esses antagonismos dividem o que? Os povos. Nós somos divididos. E não precisamos nem ser gênios para saber isso. Então nós olhamos religião A, B, C, D, E, inúmeras religiões que não se toleram umas às outras. E todas, a maior parte cristãs, partem dos ensinos de Jesus e que falam da fraternidade. No mundo de regeneração, a crença tem que ser única. Além de dividir povos, dividem famílias. E quando alguém do seu meio se torna um dissidente, ele praticamente é excluído e se torna um inimigo. É um absurdo isso. Temos a liberdade de fazer as nossas escolhas. Deus nos faculta isso porque temos o livre-arbítrio. Então, dentro de uma mesma casa, quando alguém resolve ter uma religião diferente do outro, deve de haver respeito. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu entendimento. E o princípio da fraternidade não permite divisões, principalmente exclusões e entendimento de que aquele membro se tornou um inimigo. Então temos que tomar muito cuidado, principalmente nesse processo de materialismo muito forte e envolvente nessa condição de transição pela incredulidade, que tende a destruir a instituição família. E a instituição família não é só a família que é colocada em um lugar situado dentro de uma proposta de pai, mãe e filhos. Vai muito além disso. Amigos, simpáticos, colegas, somos todos família, família universal, família fraternal. Então, entre nós, de uma maneira geral, não pode haver divisões. E, logicamente, nós devemos fazer o quê? Combater e exterminar todo esse sentido que existe de divisão. E, logicamente, nós temos que buscar o amor, que é muito importante para que saibamos atender aos princípios da fraternidade,
as quais nós queremos e pretendemos e desejamos viver num mundo melhor. Vamos agora às questões e estamos aqui para poder responder. O cristianismo, há mais de 2000 anos, vem tentando fazer um ser humano melhor e ainda não conseguiu, embora já melhoramos bem. Como fazer nos tempos atuais, com todas as adversidades do ser humano ainda egoísta e orgulhoso há mais de 2000 anos? Tudo parte do processo de evolução. Falamos agora da questão das divisões, daqueles que têm crenças múltiplas, daqueles que ainda não conhecem o lastro verdadeiro daquilo que é eterno, do conhecimento do eterno, e é por isso que a doutrina espírita ela vai estar muito propositalmente nesse processo de transição para o mundo de regeneração, aonde esse tipo de situação será saneada. Então, 2000 anos, Jesus nos deixou um ensinamento e ele colocado o ensinamento com base da fraternidade, ao qual nós não aprendemos ainda, e temos a proposta do aprendizado. E, logicamente, nós vamos perceber que quando Moisés vem e traz o seu primeiro momento do Deus único, da sua primeira revelação, trazendo as 10 leis do Monte Sinai, depois nós vamos ver Jesus pegando essas mesmas leis e transformando em 2. E depois nós temos a doutrina espírita alicerçando toda uma proposta de algo que estava oculto e que agora é revelado a todos nós, que é a existência espiritual, que são as possibilidades do crescimento do espírito, que é a proposta de evolução. Então, nós vamos ter um momento da fé que será única, com base nos conhecimentos necessários para poder endossar as verdades eternas. A Tatiana, você disse que temos como nos defender diante de algumas situações sem nutrir sentimentos não nobres. Diante das pessoas, é difícil. Como fazer isso? Apenas complementando, quando ajudamos a pessoa e levamos uma rasteira, acho que é fazer o bem sem esperar nada em troca, certo? Difícil porque acabamos esperando pelo menos gratidão da pessoa. Justamente isso. Fazer o bem sem olhar a quem. Estamos longe dessa proposta porque temos as dificuldades interiores para isso. Mas estamos no aprendizado. E quando nos sentimos injustiçados, se podemos assim dizer, por termos colaborado, termos ajudado, isso na realidade vai refletir um mal-estar interior, do qual temos que poder nos libertar. Porque todas as vezes que nós esperarmos gratidão por algum sentido ou algo que nós fizemos a alguém, nós estaremos contrariando os princípios de Jesus de dar com uma mão sem que a outra perceba. Porque nós não precisamos da gratidão de quem quer que seja. Quando nós olhamos Jesus ensinando a honrar pai e mãe, e ele coloca dentro do Evangelho segundo o Espiritismo a ingratidão dos filhos para com os pais, nós vamos perceber que quando olhamos essa ingratidão, essa é uma das maiores que um ser que ama de verdade, que fez por amor, sem esperar algo em troca, recebe de um filho ou uma filha de uma forma devastadora, mas que não leva a uma mágoa, e sim a uma tristeza, de saber que deu a oportunidade da vida àquele ser e recebe em troca
às vezes, uma animosidade. Então, se os pais conseguem suportar e superar a ingratidão, por que nós não podemos superar ou suportar a ingratidão de um estranho ou de um amigo? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Você está falando sobre a questão moral, os embates que nós precisamos travar nesse momento que nós vivemos no planeta Terra. E você sabe que é interessante, a gente fala sobre isso. Às vezes, tem dias, por exemplo, que eu sinto uma atmosfera diferente. Não estou falando de sentimentos humanos, não. É uma sensação de paz interior, de reconforto, mas não é eu aqui. Eu falo no sentido como se a atmosfera, e alguns dias eu tenho sentido isso, como se a atmosfera da Terra tivesse leve ou pelo menos envolvida em alguma coisa mais elevada e sublime. É uma sensação diferente. É possível que possa estar acontecendo uma coisa dessa natureza, na sua opinião, de esse momento que a gente está vivendo, inclusive há muito angústia interior das pessoas e tal, mas tem uma certa recolhimento, das pessoas. Na sua opinião, é possível que nesse momento nós estamos vivendo de afastamento social, as pessoas se virando para conduzir suas vidas e ao mesmo tempo a gente está tendo esse amparo no sentido de fortalecer os bons sentimentos, os bons sentidos? É possível? Sempre vai ser possível porque são faixas vibracionais. E nós adentramos essas faixas como se fossem ondas de rádio ao qual nós sintonizamos. O importante é entender que, nesse momento grave em que nós vivemos, nessa agonia em que estamos, nós temos que buscar a força através da oração. E a oração nos conforta, a oração nos transporta, a oração ela vai nos levar a faixas vibracionais totalmente diferentes. Então é possível sim, e vamos sempre buscar, através da força da oração, a melhor frequência, a melhor faixa vibracional que nós podemos vir a encontrar e que vai nos trazer sempre a calma na luta que temos que travar. Bom, então, como não temos mais perguntas, vamos agradecer esse momento, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, por mais essa oportunidade em que nós tivemos de estarmos aqui reunidos, agora num aspecto muito maior, muito mais pessoas nos acompanhando, e que essas pessoas venham a se interessar pela nossa querida doutrina espírita, para aproveitarmos dentro dessa maior caridade que podemos fazer com a doutrina, que é a sua divulgação. E agradecendo a Deus e a Jesus, encerramos as nossas atividades da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Aqueles que têm o Facebook, um recado final. Nós costumeiramente apagamos essa live do Facebook, mas ela vai estar num link no YouTube, na página do Centro Espírita Irmã Maria. Então, acessando aquele link, é possível acompanhar essa atividade e as outras passadas. Então, aquele que quiser depois acompanhar, pode buscar através da página do Centro Espírita Irmã Maria ou até no Instagram do Centro Espírita Irmã Maria. Boa noite.